Paz do Senhor a todos. Quem ainda está no espírito do forró ainda aí? Oh, glória. Foi bênção ontem aqui, né? Bem. Estava muito gostoso aqui. Espero que a próxima seja bem melhor, eu tenho certeza que vai ser. Mas nós não vamos ficarmos também só nesse movimento. Nós vamos estar também aproveitando para fazer outras festas aqui. Porque se é uma coisa que Deus gosta é de festa. Amém? Deus gosta que o povo dele faça festa. E nós temos que ter motivos para festejar. Às vezes nós temos tantas lutas, tantas batalhas, né? No dia a dia, lutamos, guerreamos, vivemos na igreja aí. Mas tem momentos que nós vencemos e nós nem celebramos. Então vamos aproveitar esse tempo aí e começar a festejar realmente, porque Deus tem nos dado vitória em todas as coisas. E nós temos grandes e poderosos motivos para festejar verdadeiramente. Porque Deus tem nos guardado nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Eu quero, nessa noite, antes de falar da palavra aqui, eu queria dizer algo. Primeiro eu queria saber se tem alguém aí que queria testemunhar alguma coisa da sua vida. Amém? Deus falou para mim que tinha alguém que queria testemunhar alguma coisa aí, uma bênção hoje. Tem alguém? Quem é essa pessoa? Vem aqui na frente falar aqui o que Deus fez. Não fique tímido aí, não. Aproveite esse momento aqui. Amém? Glória a Deus. Então, era a oportunidade de você contar a tua bênção. Mas, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Então, vem embora. Aí. Não era eu, não. Era outra pessoa. Bom, amados, eu até costumo conversar com os jovens, que é aquilo que fala em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Eu fui uma pessoa que eu inverti os tempos. Tempo que era para eu estudar, eu fui namorar, e aí quando era para eu trabalhar, eu já era pai, e aí, enfim, atropelou tudo. E eu tinha um desejo no meu coração de estar fazendo um curso, inclusive eu tinha até visto no Senai, enfim, tinha que pagar, enfim. Aí quando eu tinha tempo eu não tinha dinheiro, e quando eu tinha dinheiro eu não tinha tempo. E para honra e glória do Senhor, por intermédio do Tiago, né, um irmão nosso que tem aqui da igreja, ele me deu as coordenadas de um curso, desse curso que eu queria fazer pelo Senai, numa sociedade benfeitora do Jaguaré. O curso é gratuito. Eu começo a estudar agora quinta-feira. O curso que eu gostaria de fazer. E o legal é que, assim, ele é bem compacto, porque o pessoal entende que nós somos pais de família, enfim, então não vai ficar enrolando muito com a gente. E aí, terminando agora, são 6 meses de curso, depois eu já faço um outro também que eu gostaria de fazer, já vou fazer essa sequência aí. Então, durante 12 meses eu vou estar estudando aí. Então, para a honra e glória do Senhor, agradeço muito a Deus, mesmo porque eu não tinha dinheiro para estar estudando agora. E Deus preparou da melhor forma. O curso que eu queria fazer num lugar próximo, não vou precisar pagar. Eu agradeço muito a Deus. E pelo Senai, que era onde eu queria fazer o curso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, ó, isso aí. Amém. Mas a gente... Vem? Aí, eu tô falando. Aê, falei. Saúde os irmãos aí na paz do Senhor. O que eu tinha para falar aqui também para a igreja que esse ano para mim está sendo um bênção, entendeu? E Deus, Ele me honrou mais uma vez, né? Eu também, para quem não sabe, há uns 7 anos atrás eu comecei a fazer faculdade, né? Eu não concluí, porque eu resolvi ir pelos caminhos tortuosos, né? Resolvi pegar atalho. E graças a Deus, Deus preparou para mim voltar a estudar, né?
e voltar também no curso que eu queria, que para mim era impossível eu voltar pelo valor do curso, né, tal. É um curso meio caro. E Deus honrou minha casa, Deus me honrou, né? Deus abriu as portas da faculdade. Essa semana eu vou estar voltando a estudar, graças a Deus. E o mais louco é que eu também não tinha dinheiro para fazer a matrícula, né? Aí eu tive orando a Deus, tal, e Deus me abençoou também na matrícula, né? Eu não paguei nada. Foi Deus que mandou, né? Usou o meu pai para me dar também, que meu pai é embaçado para dar dinheiro. Mas graças a Deus, né? Deus me honrou e eu vou estar voltando a fazer o curso que eu tanto queria, né? E dessa vez eu creio que eu estou preparado, que eu vou até o fim, né, meu? Porque agora eu tenho Jesus, antes eu não tinha, quando eu estava fazendo. Graças a Deus. E a caminhada agora é longa, 5 anos aí pela frente, mas graças a Deus, Deus me abençoou, e dia 1º de agosto, eu vou começar lá na Faculdade da Metropolitanas Unidas, que é FMU, né, lá no Morumbi, a cursar o curso de Medicina Veterinária, para a glória de Deus. Amém. Vamos ter um médico veterinário aí, amém? Glória a Deus. Levar o John lá. Cuidar, amém? Se você quiser, aproveita o momento. Né? Amém? Então vamos lá. Eu quero fazer uma convocação à igreja aqui. Eu já quero entrar dentro da palavra também, mas eu quero falar de algo. Há muitos anos atrás, Deus me escolheu e me chamou para fazer a obra dele. Amém? E para falar a verdade, naquela época, não só naquela época, mas até agora, muita gente não acreditou nisso. Muita gente não acreditava que Deus tinha me escolhido para fazer a obra dele. Amém? Para falar a verdade, até eu mesmo acreditava nisso. Porque quando eu olho para o tamanho e a responsabilidade da obra do Senhor, nós olhamos e vemos que é algo muito sério, muito sério. Não, há um peso muito grande nisso. Há uma responsabilidade muito grande nessa. Não que eu não me sentisse irresponsável na época. Eu me sentia, na verdade, fraco, né, incapacitado de assumir tudo isso, porque nós sabíamos que teríamos que cuidar de vidas e de pessoas que pertencem a Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande. Você cuidar da sua vida já é difícil. Imagine você cuidar de outras vidas que, na verdade, não te pertence ainda e pertence a um Senhor e Salvador e Supremo Deus. A responsabilidade de um dia você chegar e falar: puxa vida, o Senhor colocou essa vida na minha responsabilidade e eu tenho que entregá-la um dia ao Senhor. E isso sempre me trouxe muito temor. Temor realmente. Até por causa desse temor, muitas vezes eu deixo de fazer algumas coisas porque eu tenho medo de ver que as pessoas se percam, porque eu sei da responsabilidade. E Deus me chamou para esta obra do ministério. Deus me usou muito em alguns ministérios, algumas pessoas sabem aqui, e fui usado por Deus, e era muito bom, porque eu não tinha uma responsabilidade de assumir uma liderança, de assumir uma igreja, assumir um ministério local, de uma igreja local, e Deus me chamou para isso, e eu acabei assumindo essa igreja nesse tempo, e compreendi realmente que era um chamado de Deus. Com uma certa resistência, ou temor, na verdade, mais temor do que resistência, e eu acabei assumindo isso, e o Espírito me convenceu realmente que eu era um homem escolhido por o Senhor. E eu não tenho sombra de dúvida sobre isso, sobre a escolha de Deus para a minha vida, como eu não tenho a sombra de dúvida da escolha de Deus pela vida de qualquer pessoa.
O que eu tenho, na verdade, é temor, porque a responsabilidade é muito grande. E nós vemos ao longo do tempo, nós estamos aqui já há 8 anos trabalhando na obra aqui, e por aqui já passou e tem passado diversas pessoas, diversas vidas, né, que têm sido abençoadas nesse lugar. Eu glorifico a Deus, porque, na verdade, a unção que existe nesse lugar, ela tem alcançado e transformado vida aqui. Isso é muito bom. Eu sei que ainda haverá mais tempo, haverá mais disso. Eu posso ver pessoas que começaram aqui, pastores que surgiram aqui, casais que se formaram aqui, que casaram, que estão aqui. Então, eu já vi Deus fazer tanta coisa nesse lugar aqui, e eu louvo a Deus por isso, né? Porque Deus tem sido fiel com a gente e confiou essa obra na nossa vida. E a gente tem, né, investido a nossa vida nisso, colocado o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, toda nesta obra aqui, e assim, amor verdadeiramente, num grande amor, um amor tremendo, de realmente a gente se preocupar com vários detalhes. Até devido a esse amor, essa preocupação, erramos muito, temos errado bastante, né? Mas eu aprendi que só erra quem faz. Entendeu? Geralmente, quem não faz é que não erra. Mas eu vou errar muito e vamos continuar errando, vamos falando, vamos acertar muito, ou acertar muito mais, errar muito menos, porque a experiência do tempo, da vida, vai nos dando graça para isso. Então, será um tempo ainda para frente abençoado. Mas eu quero que hoje você, como igreja, você entenda algo. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa falou, poxa, eu tenho seguido o Senhor em algumas coisas, e eu tenho visto Deus fazer coisas tremendas na vida do Senhor. Eu sei quem o Senhor era, e onde o Senhor hoje, a posição que o Senhor tem como servo de Deus nessa cidade, nesse país, e hoje até fora dele. E eu tenho percebido isso, e assim, por admirar o Senhor, conhecer o Senhor e saber quem é e a tua simplicidade, assim, a responsabilidade que Deus colocou sobre a tua vida. E eu parei até para pensar sobre isso, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E realmente Deus tem nos honrado, viu? Deus tem nos honrado nesse tempo, nesse longo período na presença dEle. Deus tem nos colocado realmente como autoridade. Deus tem falado muito conosco. Deus tem nos dado graça em vários lugares, né? E eu tenho certeza que tudo isso não é para minha honra e glória, mas sim para a honra e glória do Senhor. Eu não vou mudar por isso. Eu não tenho pretensão alguma dessas coisas. Eu acho que isso até às vezes é um pouco falho de mim, mas eu quero permanecer dessa forma, íntegro naquilo que eu creio. Eu não quero ser realmente adorado. Eu quero que o Senhor realmente cresça e eu diminua cada dia mais, porque eu aprendi isso na palavra do Senhor. E eu tenho várias ligações. Eu participo de uma rede, tem a Rank, que é a nossa rede. Meu pai é o apóstolo Arles, minha cobertura. Eu tenho a Cristo Internet, e nós estamos ligados a algumas nas redes de intercessão, como o Ágape, como o Brasil de Joelho, enfim, várias pessoas que a gente tem orado. E nesse tempo aqui, eu não sei se é conhecido de todos, ou se não for, fique conhecido. Eu passei uma grande luta aí, que todo mundo sabe dessa cirurgia que eu fiz de emergência. E, logicamente, isso me incomodou demais. Dizer que isso não me incomoda, incomoda. Como eu aprendi que tudo há um propósito aqui debaixo do céu, a gente quer saber realmente a resposta. Saber exatamente o que tem acontecido, o que está acontecendo. E eu, dentro dos meus amigos, parceiros, né, que fazem parte de intercessão na rede mundial de oração, na rede de intercessão do Brasil, o meu nome está lá em oração. Porque eu até sumi um tempo por causa da cirurgia, sumi do cenário, e estavam preocupados comigo. Quando ficaram sabendo, e eu contei a história para um apóstolo amigo meu, ele foi levar essa notícia à rede, e a rede começou a orar por mim. E eles foram orar, porque
eles estavam à minha procura nessa cidade porque Deus tem um propósito na cidade de Osasco. Quem crê? Deus tem um propósito nessa cidade. E havia uma identificação que, através da minha vida, acontecia algo nessa cidade. E eu creio naquela rede. E Deus falou com algumas pessoas, trouxe essa revelação, trouxe essa profecia. Essa profecia foi julgada por vários profetas daqui dessa nação, e ela foi confirmada sobre isso. E a gente está sujeito realmente a isso. E eu me coloquei debaixo disso, e diz aqui, eis aqui, Senhor, estou aqui, usa-me da maneira que o Senhor quiser, e vamos cumprir esse propósito. Mas aí nós ficamos sabendo que alguém tinha orado, né? E Deus tinha trazido uma revelação sobre a minha vida. E essa revelação, ela foi colocada diante de várias pessoas, vários profetas, para que fossem julgados. Porque nós temos aprendido que não se julga o profeta, mas sim a profecia. A palavra diz isso. E eles colocaram isso em julgamento para ver se era de Deus. E houve a confirmação, e aí demorou um tempo até eles me entregarem. Eu queria ler para você, para que você entendesse, você igreja, você que está aqui, você que entende o propósito de Deus. Eu acredito que, através da minha vida, vocês têm sido abençoados. Espero que seja assim. Se ainda estou em falta com vocês, com certeza ainda haverá coisas que vão acontecer na tua vida, mas eu quero que você entenda isso. E eu sempre orei pelas minhas lideranças, eu oro toda noite, todo dia pelo Arles, que é o meu líder espiritual hoje, para que possa realmente abençoar a vida dele e que ele esteja seguro, porque através da vida dele eu tenho sido abençoado. Através da vida e do ministério dele, eu tenho sido abençoado, eu compreendo dessa maneira. E se eu não orar, não guardar ele realmente, se ele sofrer qualquer ataque, qualquer coisa, com certeza eu também vou sofrer junto. Amém? Então eu queria que você até entendesse um pouco sobre isso, para que você compreendesse. Eu quero ler essa profecia para que você compreenda algumas coisas. Eu queria que você abrisse o teu ouvido espiritual para que você compreendesse isso. É algo que mandaram entregar e que eu quero que depois, após aqui, eu quero dar uma direção para vocês, se você desejar fazer. Diz assim: eis que eu coloquei as mãos. Naquele momento a vida já tinha sido requerida. E houve um sacrifício para isso no requerimento dessa vida. Sei eu. E no momento daquela celebração na mesa do inimigo, eu do meu altar derramei o meu sangue sobre a vida do meu filho. Se fossem minutos poucos a mais, o inimigo se vangloriaria. E eu tenho um propósito estabelecido sobre todas as coisas. Um tempo perfeito sobre todas as coisas. E a minha palavra foi semeada no resgate da vida do meu servo. Por isso então, filho, não abaixe a cabeça, mas é tempo ainda do mover da minha glória sobre a sua vida. Levanta intercessão. Não estou proibindo a cirurgia, mas estou falando a ti. Levanta intercessão. E haverá um ajuntamento antes dessa cirurgia a favor de ti. Levantarei os meus guerreiros para guerrear contigo. Ungir a ti, porque tu irás debaixo da minha bênção. Eu tenho derramado muito, mas o requerimento é muito também. Por isso, filho, grande foi o estrago, mas a minha glória é maior sobre ti. Se tu tens pagado o preço, está à frente da batalha, eu tenho colocado nas suas mãos a espada, a autoridade sobre a tua vida. Por isso, não temas, abre a tua boca, pleiteia o que já liberei, e não entristeça o seu coração, porque ainda haverá muita coisa que não concordarás. Entende isso, filho?
Por isso seja prudente e sábio. Aguarde de mim e deixa o meu espírito trabalhar, por isso não temas. Estou contigo, eis que tu és meu, e te escolhi desde o ventre. Assim como Paulo já na frente das guerras, ele ia abrindo caminho, assim também tenho feito contigo. Tu estarás à frente, abrindo caminho. Tu és um desses que eu escolhi para os últimos tempos, os abridores de caminho, assim como muitos dos meus eu tenho levantado. Tu és meu, por isso recebe essa minha glória, e não que está sobre ti, e tu terás a bênção e a vitória, assim diz o Senhor. Amém? Foi essa palavra que entregaram à minha vida. E eu creio nela, porque as pessoas que me enviaram ela, ou a pessoa que me enviou, pessoas confiáveis. Eu queria pedir muito que vocês compreendessem isso. Temos muito por fazer aí. Muita coisa ainda irá acontecer. Muita coisa ainda está por vir. Eu creio e eu queria que você cresce muito nisso. Mas eu queria que você se colocasse em posição de oração ou de intercessão pela minha vida. Amém? Eu posso contar com isso com você? Nós temos aí mais alguns dias, até o dia 20 de agosto, agora que eu vou fazer a cirurgia. E eu queria muito que você intercedesse pela minha vida. Você pedisse ao Senhor que houvesse realmente uma intercessão. Eu quero dizer isso, sabe por quê? Isso está me incomodando muito, porque várias pessoas estão orando por mim. Eu sei que tem muita gente orando pela minha vida de outros ministérios. Viu? Tem igrejas aqui que estão envolvidas nisso. Na minha vida, orando muito por mim. E eu falei, poxa, mas e a minha igreja? E o nosso ministério? E a igreja a qual eu congrego não vai colocar realmente a minha vida em oração? Então, interceda por mim. Você que compreende que eu tenho sido bênção na tua vida, ou você que compreende que eu sou um servo de Deus, ore por mim, realmente interceda, para que realmente tudo isso que foi dito aqui, que está no controle de Deus, realmente se cumpra, que a gente passe por essa, e eu saia dessa aí agora, dessa cirurgia, como diz o Senhor ali, Ele não proibiu, Ele vai deixar que eu vá até lá. Eu orei esperando que Deus agisse, não agiu, vamos até lá, mas tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer, eu sei disso. Um dia vocês vão entender isso tudo. Quantas pessoas, quantos ministérios, hoje, infelizmente, estão parados porque eu estou parado. Coisas que eram para ser liberadas nessa nação estão retidas porque o inimigo conseguiu me parar. E eu quero retomar algumas coisas, mas eu quero fazer realmente aquilo que Deus fez. Então, nós vamos realmente vencer essa batalha junto. E eu queria que a nossa igreja local, a comunidade apostólica J. Macadesh, realmente estivesse envolvido nisso, 100% envolvido nisso. Porque todos nós juntos, nós venceremos. Porque a minha vitória é a tua vitória. Amém? A minha derrota é a tua derrota. Eu penso assim. E nós vamos estar juntos, envolvidos nisso, orando, intercedendo, para que realmente a gente possa passar esse tempo, né, abençoado. E que se cumpra realmente a vontade de Deus. Entenda bem. O diabo, ele quis me parar. Ele quis acabar com a minha vida. Houve consagrações para que minha vida não caminhasse. E eu sei que eu passei um processo de morte. Eu sei, eu tenho convicção disso. Não, como eu disse, não uso isso para benefício meu. Não vou ficar aí falando isso para tirar proveito. Porque eu sei o que eu passei. Mas eu sei que Deus me tirou daquele lugar. Se não fosse Deus, eu não tinha saído. E se Ele me tirou lá, Ele tem um propósito. Para a igreja nesse tempo, não só para a igreja na terra, mas para essa igreja local aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, estamos juntos nessa? Então, esteja orando por mim aí, intercedendo pela minha vida esses dias. Não esqueça isso jamais. Eu preciso das tuas orações e eu preciso que você interceda por mim. Amém? Eu amo vocês. Eu
acredito nisso. Abra a tua Bíblia rapidamente no livro de Esther, capítulo 1. Versículo 2. Esther fica depois de Neemias e antes de Jó. Acharam? Vamos lá? Diz assim: naqueles dias sentou-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes, diga príncipes, e os seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes da província estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da sua glória, do seu reino, do seu esplendor, da sua excelência e grandeza, por muitos dias, por 108 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todos os povos que se achavam na cidade de Suzã, tanto para os maiores para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio. Versículo 9, diz assim: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real. Versículo 12, porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou. Amém? Até aí, vamos orar. Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu nome. Pai amado, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha falar conosco nessa noite de uma forma clara. Que a tua palavra seja a rema. Que aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor, como corpo, como igreja, seja desatado aqui nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos e precisamos muito, Senhor, de uma direção vinda do céu, do teu trono, de encontro à nossa vida, Senhor, que seja nesta noite, Senhor, que nessa noite seja única em nossas vidas, seja ímpar. Deus, que haja uma direção clara daquilo que o Senhor tem para nós para esse tempo. E nós vamos receber e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós como igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu li alguns versículos ali, mas eu quero que você entenda algo, eu quero ser breve nisso aqui. O livro de Esther é um livro profético. Se você ler o livro de Esther, é o único livro que não faz menção a Deus, que não fala sobre o nome de Deus. Ele fala de um rei, ele fala do povo, do povo, ele fala da nação, dos judeus, fala de uma rainha, ele fala de tudo, mas ele não fala realmente do Senhor Deus, ele não é específico sobre Deus. E eu queria que nessa noite você entendesse algo profético para nós. Esse livro, eu quando abro esse livro, Deus fala para mim através desse livro, eu começo a ver muitas coisas proféticas. E Deus vai colocando algumas coisas, e é um turbilhão de revelações que vem através do livro de Esther. Uma delas nós já ministramos aqui, falamos sobre isso, que havia um rei aqui, e esse rei, nós falamos uma simbologia com esse rei. Esse rei Assuero, tirando esse nome do rei, nós podemos ver exatamente o rei, ele fazendo uma festa. De repente, a Bíblia diz que um rei, ele começou a fazer uma festa, preparou um grande banquete, preparou uma festa, e nessa festa ele começou a convidar as suas pessoas, as pessoas convidadas, ele convidou os príncipes, amém? Quem é príncipe aí? Príncipe e princesa? Nós somos os príncipes. Deus, como o nosso Rei e Senhor,
Ele também está criando e preparando uma grande festa, um grande banquete para nós. Se nós lemos a história aqui, você começa a perceber que esse rei ele tinha uma certa preocupação. Ele queria mostrar a sua glória, ele queria mostrar o seu reinado, ele queria mostrar o seu poder, ele queria mostrar o poder bélico, ele queria mostrar aquilo que ele tinha, ele queria mostrar realmente o seu poder, ele queria mostrar o seu exército, ele queria mostrar realmente o quanto ele era poderoso, através daquela festa, através daquele banquete. Hoje Deus se trouxe aqui em um banquete especial. Hoje Deus se trouxe aqui, o Senhor, para Ele falar com você e mostrar espiritualmente que você veja a glória dEle, que você possa sentir o poder que Ele tem, que você realmente se relembre e você veja a excelência que o seu Deus tem para te servir, querido, de tudo isso Ele preparou para você. Aquele rei, ele fez exatamente isso. Ele começou a mostrar a excelência do seu reino. Eu quero dizer uma coisa, existe uma excelência do reino de Deus que está pronta para mim e para você, ao lugar onde Deus quer que você esteja, porque nós viemos para reinar com Ele. A Bíblia diz lá em Apocalipse que nós somos reino e sacerdote. Nós somos o reino de Deus. Nós viemos para reinar e governar junto com Ele. E nós percebemos aqui, profeticamente, o soar de uma voz profética nessa palavra. O próprio Deus preparando esse reino. Entenda profeticamente, anule essa questão do rei Assuero e coloque esse rei como teu rei, o nosso rei. Preparando uma estadia, um lugar onde Ele quer que você esteja. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, que você compreenda isso. Deus tem coisas melhores para a tua vida. Deus não tem somente o que você está vivendo hoje. Deus tem uma porção maior e algo maior para a tua vida. Numa vida de excelência, de viver realmente debaixo de um reino poderoso e desfrutar desse reino. Era isso que Deus estava mostrando naquele tempo. E Deus quer mostrar e dizer para você, olha, eu estou convidando você, igreja, para um grande banquete, para que você compreenda qual que é o valor e o poder da minha glória. Que eu quero dividir isso com vocês. Eu quero entregar isso na tua vida. E nós já ministramos sobre isso, mas eu quero que você entenda aqui. E nós temos como exemplo a rainha Vasti, que era a mulher do rei, e de repente, naquele meio do banquete, no meio realmente do banquete, Deus manda chamar a rainha Vasti. Está esquentando aqui. Diga Vasti. Guarda esse nome profeticamente. Deus falou assim, convide agora. A festa está pronta. O banquete está pronto. Os guardas estão lá. Os catiçais de ouro estão prontos. A bebida está pronta. Os príncipes já estão aqui. Os servos já estão aqui. Agora falta alguém especial para esta festa. Esta festa, ela não pode ser realizada sem a presença da rainha. Amém? E quem era a rainha? A rainha era a esposa do rei. A rainha era a noiva do rei. A rainha era a noiva. Só que aquela noiva e aquela esposa do rei, quando nós lemos ali, que eu fiz questão de ler e frisar, ela estava ocupada com os seus afazeres, ela estava ocupada com outras coisas, ela tinha outras prioridades, ela tinha algumas coisas que eram mais interessantes do que verdadeiramente realmente estar sentada na mesa do rei e corresponder ao chamado do rei. Amém? Eu tenho isso como modelo de igreja, porque se a noiva de Cristo é a igreja, amém? Vasti como igreja, ela foi falha tremendamente.
Vasti, como igreja, ela não correspondeu aos anseios do rei. Preste bem atenção hoje. Nós declaramos que nós somos igreja. Nós declaramos que nós somos a noiva. Nós declaramos isso. Mas Deus, o rei, tem chamado você fortemente para estar dentro do seu palácio, mas você está preocupado com os seus afazeres, você está preocupado com os seus problemas, você está preocupado com a sua vida. Vasti, como igreja, estava lá, atarefada com o seu chá da tarde, das mulheres preparando um outro banquete, e sendo que o Senhor, o teu rei, o nosso rei, o rei da Vasti, estava chamando assim, falou, vem aqui, olha, eu tenho algo de excelente para você. Eu tenho algo maior para a tua vida. Você está compreendendo isso? Mas, o que estava acontecendo? Vasti falou, olha, diga ao rei que eu não posso ir. Diga ao rei que eu tenho um compromisso melhor aqui. Diga ao rei que eu tenho algo melhor. Quantas vezes nós deixamos de compromisso, de responder ao chamado de Deus, ao chamado do nosso rei, porque nós temos compromissos melhores. Amém? Às vezes eu fico imaginando o que Deus envolve, porque nós oramos a semana toda para que no domingo aqui, perdoe dizer, né, algo aconteça de especial nesse lugar. E Deus começa a preparar o banquete. Deus começa a preparar a mesa. Deus começa a colocar coisas aqui, realmente. Começa a montar um cenário de excelência para que você seja recebido nesse lugar. Para a igreja chegue aqui realmente e ela saia daqui realmente transformada. Não pelo poder de um homem que suba aqui em cima, mas pelo poder dele que vai estar preparado aqui. Mas o que acontece? Muitas vezes nós temos compromissos maiores e melhores do que aquele que Deus preparou para ele. A minha expectativa todo domingo de entrar por essa porta aqui é que eu vou ser recebido por um grande banquete de Deus. Eu estou entrando no palácio do Senhor. Eu estou entrando realmente e me envolvendo no meio da sua glória. E eu não posso perder isso jamais. Porque eu estou aqui para cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Mas para muita gente não é desta forma, amado. Entenda uma coisa que Deus quer falar com você nesse tempo. Nós ficamos preocupados com coisas maiores e melhores, coisas que nos impede realmente de estar na presença de Deus. Nesses últimos tempos eu já vim aqui na igreja sem condições, mas vim. Totalmente sem condições. Eu vim. Eu vim porque eu amo vocês, amém? Amo. Mas eu vim mais porque eu sei que o rei estava aqui. Eu não podia ficar sem isso. Eu não tenho compromisso maior ou melhor do que me encontrar com o meu rei. Eu não tenho esse tipo de compromisso. Eu estar na presença do rei, quando ele me chama, não existe nada melhor. Eu largo qualquer coisa para realmente servir ao Senhor. Amém? Eu não quero ser como Vasti. Amém? Vamos tirar Vasti da nossa vida? Sabe por quê? Porque a história diz que, de repente, o que aconteceu? O rei ficou muito irado porque Vasti, a igreja que ele chamou, o povo que ele chamou, ele ficou muito irado e falou, e agora? Eu fiz tudo isso esperando a igreja, esperando que alguém surgisse. A melhor parte aparecesse, que a noiva viesse, ela não veio. Aí o que aconteceu? Ele se reuniu com os poderosos e falou, o que eu faço diante disso, diante da rebeldia ou daquilo que Vasti fez?
Aí chegaram a uma conclusão. Falaram, faz o seguinte. Pega Vasti, tira ela de princesa, tira ela como rainha e levanta uma melhor do que ela. Amém? Escolhe uma melhor do que ela. E aí foi feito exatamente isso. E foi preparado realmente um tempo para que uma rainha ou uma igreja melhor do que aquela que não estava compromissada com as coisas do reino fosse levantada naquele tempo. Fosse levantada naquela época. Eu quero dizer uma coisa para você, nós somos muito amados de Deus, nós somos chamados por Deus, nós somos escolhidos do ventre de Deus, mas eu quero dizer uma coisa, no reino de Deus ou em qualquer lugar, não existe pessoas insubstituíveis, amém? Deus sempre levanta o melhor. Você hoje é o melhor de Deus. Hoje você é o melhor do Senhor. Mas se você não cumprir o seu chamado, com certeza Deus vai levantar pessoas melhor do que você para fazer e executar aquilo que era para que você fizesse. Para fazer exatamente aquilo que você fizesse. E levantaram Esther nesse tempo. Eu acho lindo e tremendo essa palavra. Se você conseguir entender isso como igreja ou nessa noite, você vai sair daqui radiante por aquilo que Deus está revelando para você. Se você compreender exatamente qual é o teu chamado, puxa, e olha, preste bem atenção, pode ser que você como igreja, pode ser como você como rei, como príncipe, você foi chamado para ocupar o lugar de alguém e você está sendo melhor do que ele. Porque Deus não só tem o melhor, como Deus é o melhor. Tudo nele é melhor. Não existe nada de Deus que seja insubstituível, porque tudo nele é melhor. E nós precisamos realmente estar firme e firmado no Senhor. Levantado Esther, preparado essa mulher. Começa assim uma história linda da igreja. Eu vejo na história da igreja, profeticamente, eu vejo o rei levantando a sua igreja e começando a estabelecer um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de glória, um tempo de passear. O livro de Esther é tremendo, eu posso ver a atuação de Deus, eu posso ver a atuação da igreja e eu posso ver a atuação também do Espírito Santo de Deus. Porque quando você pega esse livro e começa a entender como igreja, como você começa a entender profeticamente ele, você começa a compreender algumas coisas claras de Deus. Nós podemos ver alguns personagens que existem nesse livro, que existe, uma se chama Esther, outro se chama Mordecai, outro se chama Amã, amém? Esther é a igreja, levantada debaixo de um propósito de Deus, uma igreja como Esther, uma igreja realmente preparada, uma igreja que foi escolhida, uma igreja que foi adornada, uma igreja que foi ungida, uma igreja que nasceu debaixo de oração, debaixo de um propósito realmente de Deus, para cumprir um propósito de Deus, entendendo o chamado de Deus. Esse é o tipo de igreja, amém? Você pode se colocar como a igreja como Esther? Será que se nós falarmos assim hoje, você seria Esther como igreja? Você pode se colocar como isso? Para cumprir um propósito, estar preocupada não com o reinado, mas sim com o chamado para a tua vida? Eu vejo muitas vezes as pessoas não compreendendo o seu chamado. Esther estava preocupada com o povo dela, amém? Esther estava preocupada com os judeus. O seu tio Mordecai preparou Esther lá, falou assim: você vai daquele lugar, você vai ser a rainha, você vai ser o exemplo da igreja, você vai ser a igreja que Deus quer na face da terra.
Quando eu olho para Mordecai, eu não posso pensar em outra pessoa a não ser o Espírito Santo de Deus. Não tem como. A atuação do Espírito preparando a igreja. A atuação do Espírito Santo levantando uma igreja, preparando, caminhando, conduzindo, ensinando até como Esther devia se vestir, ensinando até como Esther devia se comportar, ensinando até Esther como deveria falar. Eu não sei se o Espírito Santo tem ensinado isso a você, como você deve falar, como você deve agir, como você deve aparecer na presença do rei, porque Mordecai ensinava exatamente a Esther a aparecer santificada e preparada na presença do rei, para que ela fosse aceita. Ou na sua vida é tudo mais ou menos, vamos lá e Deus recebe as coisas. Você como igreja, você surge na presença do rei de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele é pai, ele é rei mesmo. Não, querido, existe realmente um preparo para que você esteja na presença do rei. Você seja direcionado pelo Espírito. Nós estamos falando de um Deus soberano, um Deus poderoso. Você compreende isso? Mordecai pegou a rainha Esther, a igreja escolhida por Deus, depois da igreja Vasti que foi rejeitada, e falou: agora eu vou direcionar você pelo Espírito. Agora você vai governar, agora você vai reinar. Agora nós vamos preparar, nós vamos adornar, nós vamos colocar você. Olha, e a igreja estava preparada. Chegou o momento que Esther falou assim: eu preciso lutar pelo meu povo, eu preciso guerrear pelo meu povo. Olha, Mordecai, faz o seguinte: põe todo mundo em jejum, porque eu vou estar em jejum também. A igreja que ora, a igreja que jejua. Interessante que ela falou assim: eu vou orar e vou jejuar. E eu quero entrar na presença do rei. Ore por mim para que eu seja favorável, que o rei me receba. Ela não queria entrar de qualquer forma na presença do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: tem muita gente querendo entrar nos átrios do Senhor de qualquer maneira. Você não vai chegar lá se você não santificar, se você não orar, se você não se preparar, querido. Você nunca vai chegar na presença do rei. Você nunca vai chegar na presença de Deus se você não estiver totalmente qualificado para isso. E existe para nós uma qualificação: jejum, oração, santificação, para que você possa chegar na presença do rei. Esse reino não é o reino do diabo, eu estou falando do reino de Deus. Do diabo você chega de qualquer jeito, mas no reino de Deus existe realmente práticas que você precisa respeitar. Existe organização. Não é um reino bagunçado, é um reino organizado. E hoje a igreja, hoje as pessoas pecam muito exatamente por causa disso. Porque não entende qual é o teu chamado como igreja. Se você quer ver um exemplo de igreja realmente que é escolhida por Deus, de uma igreja que é realmente aceita por Deus, olha para a vida de Esther e olhe para ela não como uma mulher, não como uma rainha, mas olhe para Esther, leia a história dela, não a Esther da televisão, amém? Porque aquela Esther da televisão não é a história da Esther da Bíblia. Deixa eu já falar mais uma vez aqui. Tem gente que olha para Esther como a Esther da televisão, da novela. Aquela não é a Esther da Bíblia. Mas se você tiver uma vida como Esther, você vai ser acolhida pelo rei. Certo? Amém? Vocês estão aí? Uma igreja como Esther, uma igreja que esteja preparada para cumprir o propósito de Deus, não os seus propósitos. Uma igreja que realmente
está preocupada em libertar o povo. Eu vejo muitas vezes, nós também precisamos aprender algumas coisas com esse livro. Eu não sei se vai dar para falar tudo hoje, mas algumas coisas eu quero ser breve aqui e quero que você entenda hoje. Nós podemos ver Mordecai preparando a igreja, Mordecai preparando a noiva, Mordecai preocupado realmente que a noiva fosse aceita e que a noiva fosse glorificada, que através da noiva existisse um desfecho de vitória e que a glória de Deus se manifestasse. Nós podemos ver ele ali atuando exatamente porque Mordecai também, ele faz parte da igreja, amém? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão juntos, eles são um só. E eu quero que você entenda, muitas vezes em nossas vidas, em momentos da nossa vida, nós estamos vivendo a mesma coisa, direcionado pelo Espírito, vivendo as mesmas aflições e angústias que Mordecai passou na época. Nós podemos ver na atuação daquele homem, daquele servo de Deus, preparando a noiva para o fim, preparando a noiva para a vitória, para transformar a maldição que estava sobre a igreja, estava sobre o povo, ele preparando realmente aquilo tudo para que algo tremendo de Deus acontecesse, e daqui a pouco que surge na vida de Mordecai uma grande e temerosa perseguição, querido. Quem já foi perseguido aí, diga amém. Amém. Tem fase na nossa vida que nós estamos vivendo espiritualmente, profeticamente, aquilo que Mordecai estava vivendo. De repente, ele foi um homem escolhido para ficar nas portas como guardião. Ele era realmente funcionário, ele trabalhava para o rei. Ele era contratado do rei, mas ele sofreu perseguições. E eu quero dizer uma coisa, teve uma hora que ele descobriu uma grande conspiração contra a igreja, ele viu uma grande conspiração contra Deus, contra a obra de Deus, ele percebeu que havia algo contra Deus através da vida de Amã, que era o seu inimigo. Amã significa Satanás na sua vida, ou diabo, seja lá quem que for, mas é o teu inimigo que tem destruído, quer destruir a tua vida, a tua família, a tua casa. Ele viu aquela grande conspiração e ele foi diante do rei, e ele foi lá e denunciou aquilo. Ele fez a denúncia. E quando o inimigo quando foi descobrido todo o plano do inimigo, foi destruído a armadilha de Satanás para a vida do rei. Amém? Eu quero dizer uma coisa, querido. Você precisa ficar atento nesse tempo. Nossa, igreja, temos que estar atento para poder denunciar, para poder descobrir as ciladas, porque tudo era feito às escuras, para que você possa descobrir tudo aquilo que realmente está sendo feito, né, na espreita, tudo que está feito realmente por Satanás escolhido para a tua vida ou para a igreja. Eu sei que muita gente hoje está preocupada somente com as suas bênçãos ou com a sua vida, amém? Tem muita gente assim, preocupada consigo só. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você tiver essa visão, se você tiver realmente isso no teu coração, irmão, comece a orar, porque a bênção de Deus não é, ela é individual, ela é corporativa. Deus, quando olha para uma igreja, ele olha num todo, numa totalidade, ele não olha pessoa por pessoa, embora ele tenha um propósito específico para a vida de cada um, mas quando ele olha para nós como igreja. E hoje eu vejo muita gente, ao invés de ser levantada ou se erguer, para realmente entender as ciladas do diabo contra a igreja, para ele combater, ele, ao invés dele ir lá orar e denunciar isso, ele acaba se associando a todo o plano maléfico de Satanás contra a igreja. Ele começa a falar também, ele começa a passar para os outros, ele começa realmente a fermentar aquilo que o diabo começou, e a igreja de Cristo está sendo bombardeada por tanta fofoca, por tanta contenda, e muitos da igreja acabam realmente se associando a isso. Se você souber de algo como igreja, se estão falando mal da igreja, se estão falando algo da igreja, denuncie isso
Adeus, querido. Denuncie, porque isso é um plano de Satanás para destruir a igreja. Não é para você compartilhar isso. Quando Mordecai percebeu que havia um plano contra a igreja, um plano de morte contra o rei, ele foi lá e ele denunciou. Ele não se associou a isso. Ele falou assim, olha, está sendo feito isso. E sabe o que Mordecai ganhou com isso? Uma grande perseguição. Amém? Ele foi perseguido. Aí, Amã, Satanás, diabo, seus demônios, começou a perseguir Mordecai. Porque ele denunciou, e toda a trama de Satanás contra a igreja, contra aquela igreja, contra o rei, contra aquele reinado, foi disperso, destruído. Tanto é que o rei falou assim, sabendo de tudo aquilo, quando o rei olhou nos livros de crônicas que estava escrito exatamente isso, de repente o rei deu uma olhada e foi ler, ele falou, puxa vida, tem uma pessoa aqui chamada esse Mordecai, uma vez ele tinha um plano de destruição na minha vida, contra a igreja, e ele foi e denunciou isso. E o que aconteceu na vida dessa pessoa? Alguém realmente fez alguma coisa por ele? Não, ninguém fez nada por ele. Quando o rei descobriu, e descobriu ainda que aquele plano era de Amã, chamou Mordecai, fez um banquete, fez uma janta. Eu não sei, porque lá fala tanto em banquete. Deus gosta muito de comer, né? Parece a gente aqui da Macadesh. Para comer, está todo mundo junto. Né? Amém? Aí ele chamou e falou assim, faz um banquete, aí colocou, está lá. Aí ele falou assim, Amã, se tivesse um ataque contra o rei, e alguém viesse lá e denunciasse, livrasse o rei, o que você faria sobre isso? Eu estou resumindo, amém? Não são as palavras da Bíblia, eu estou resumindo. Amã falou assim, olha, eu pegaria essa pessoa e eu ia honrar ele de toda forma. Eu ia colocar ele em honra. Eu ia preparar ele. Eu ia colocar ele no melhor cavalo. Eu ia colocar veste do reinado. Ia desfilar com ele aqui e honrar ele. Amã o diabo achando que era ele, que era o Todo-Poderoso. Isso é o espírito de Satanás. Buscando glória para si mesmo. Isso é o espírito de Lúcifer. Amém? Que atua na vida e dentro da igreja e nas pessoas. E o espírito de Lúcifer é aquele espírito que quer realmente aparecer, que quer ser luz e não sabe, e não foi chamado para isso. Que realmente se exalta. De exaltação é exatamente isso. Aí o rei falou assim, então faz o seguinte, então faça isso aqui com o meu servo Mordecai. Põe ele no cavalo, põe a melhor veste, e você vai sair com ele aí, realmente, nessa cidade, e Satanás vai ter que ver você triunfar, querido. Mordecai triunfou. Satanás vai ter que ver você triunfar. Se você se posicionar, ele vai ver o teu triunfo. Caminhando, mais para frente, foi descoberto um plano para destruir toda a igreja. Amã fez um decreto e fez com que o rei assinasse para destruir toda a igreja. Para que todos os judeus fossem mortos, tanto velho como mulher, como jovem, como criança. Amém? E aí que chega a hora da igreja. Eu não sei se você sabe, querido. Eu não sei se você compreende que existe um decreto de morte através de Satanás para a tua vida. Quem sabe disso? Quem sabe disso? Dois sabem. Quem já leu um versículo, ou quem já decorou um versículo que está em João 10, 10? O que está escrito lá? O diabo ou ladrão vem então somente para quê? Isso é um decreto. Amém?
Ali está estabelecido um decreto para a tua vida. E quem está falando desse decreto para a tua vida é Deus. Deus está te falando assim, olha, existe um decreto de Satanás para a tua vida que é roubar, matar e destruir. Esse decreto está feito. E em cima desse versículo existe outro decreto. Amém? Mas o Senhor Jesus veio para dar o quê? Vida e vida em abundância. É outro decreto. Mas são decretos específicos estabelecidos para a sua vida, para a igreja. E no livro de Esther nós podemos ver o projeto de Satanás na surdina querendo destruir a igreja. Acabar com a igreja. Um decreto e foi carimbado pelo rei e assinado. E quando foram ver, quando a igreja se levantou, quando Esther soube do decreto, ela ficou angustiada, ela chegou na presença do rei. Preste bem atenção, querido. Isso é lindo e tremendo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é quem na nossa vida? É o nosso advogado. Diga advogado. Ele julga nossas causas, ele julga a causa da igreja. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Amém? Mordecai, como intercessor, foi a Esther. Falou, Esther, tem um projeto maligno para destruir a igreja, para acabar com a igreja, para destruir, porque havia já um clamor, a igreja estava preocupada, os judeus estavam preocupados, clamaram. Mordecai, como o Espírito Santo, pegou a oração, a aflição, levou até o advogado dele, Jesus Cristo, levou até a igreja, levou até Esther, falou assim, olha, vai destruir toda a igreja. Esther, sendo advogada, sendo a igreja, foi até o rei. Amém? Assim como Jesus está lá, à direita do Pai, como advogado, como rei, falando assim, olha, Pai, é o seguinte, estão querendo destruir e acabar com a igreja. Esther falou isso, ó, existe um projeto para acabar com a igreja. E já tem prazo determinado para isso. O que Deus fez na hora? O que o rei fez na hora? O rei chegou, falou para Esther, falou, puxa, eu sinto muito. Eu sinto muito por esse decreto. Eu vejo que esse decreto realmente é maligno. Só que esse decreto foi assinado por mim. Eu já fiz um decreto, ele não revoga, ele não volta, o decreto tem que ser cumprido. Amém? Diga aí, decreto tem que ser cumprido. Aí foi interessante ali, porque Deus falou assim, olha, verdadeiramente, há uma liberação. Existe uma liberação para que seja realmente destruída a igreja. Deus sabe que o diabo quer destruir a igreja, amém? É conhecido de Deus, Deus sabe que ele colocou esse decreto, e ele falou que ia destruir a igreja, porque ele é o inimigo da igreja, ele é o inimigo de Deus. Isso não dá para voltar mais, querido. Não tem como Deus falar assim, olha, Satanás, você não vai destruir mais a igreja, eu vou mudar tudo isso. Não tem, isso é específico. A tua destruição, a destruição da tua vida, para Satanás, ela é definitiva, querido. Ele não vai mudar, ele não vai largar a tua vida, nem hoje, nem amanhã, enquanto os teus olhos estiverem aqui realmente batendo nesse lugar, e o teu coração batendo, o Satanás vai querer destruir a tua vida, isso não vai mudar. O rei chegou para Esther e falou, isso não vai mudar, não tem como voltar, isso está estabelecido. Só que eu vou fazer outra coisa. Jesus, ou Esther falou, o quê? Eu vou fazer outro decreto. Amém? E qual outro decreto? Eu vou fazer outro decreto. Que nesse decreto, todos os judeus vão poder lutar. Todos os judeus vão poder combater. E quando esse pessoal vier para cima, quando realmente Satanás vier para cima, quando eles vierem para poder destruir a igreja vai destruir eles primeiro. A igreja vai passar por cima deles primeiro.
Deus estabeleceu esse decreto. Deus está falando para você hoje aqui nesse lugar. Deus fez um decreto para você como igreja, para você destruir e acabar com o teu inimigo de uma vez por todas, em nome de Jesus Cristo. Para você destruir. Ele não tirou, ele não revogou aquele projeto. Ele colocou um maior ainda, mas ele colocou para a igreja. E a Bíblia diz que nós vamos pisar a cabeça da serpente. Nós vamos destruir Satanás. Satanás tem que estar debaixo dos nossos pés. Como igreja, ele não pode prevalecer na tua vida. Não existe problema, não existe dificuldade que você não possa vencer. Não existe situações que o diabo venha colocar o seto ou dardo na tua vida, que você não tenha poder para quebrá-lo. É destruir a tua vida. Não existe, porque existe um decreto de Deus maior na tua vida, e você precisa entender isso. A vida e a vida em abundância em você. E a vida de Deus, ela reina sobre a igreja, ela reina sobre nós, ela reina sobre o teu ser, e você precisa levantar como igreja nesse tempo. Fala, peraí, eu vou combater essas coisas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Esse foi o maior decreto que Deus selou na tua vida. O poder do nome de Jesus Cristo. Essa marca está sobre você. Essa marca está sobre nós. Essa marca está sobre a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Não existe angústia e aflição que possa nos paralisar. Mesmo que o diabo tenha tentado te paralisar, mesmo que Satanás tenha tentado te enfraquecer, mesmo que ele tenha tentado colocar terror, medo em você, querido, existe um decreto maior de Deus para a tua vida, que você pode exercer e falar, diabo, presta atenção aqui, você está debaixo dos meus pés, e você não pode comigo, porque é o maior que está na minha vida do que está no mundo. A história de Esther é profética. Do livro de Esther existem várias ramificações, mas ela é profética para a tua vida e nossa vida. Ali existe uma história da igreja, que a igreja precisa acordar e despertar como Esther, uma igreja que esteja preparada realmente para exercer o seu chamado aqui na terra. Não uma igreja que esteja preocupada com os seus problemas pessoais e particulares. Não que esteja preocupado com aquilo que realmente se envolve a tua vida, mas você tem que se levantar, e nós temos que se levantar como igreja, como Esther, para esse tempo realmente falar que, Senhor, eis-me aqui verdadeiramente, eu vou triunfar junto com o Senhor, eu vou vencer toda a cilada e artimanha de Satanás. Satanás não vai paralisar a minha vida, Satanás não vai destruir a minha casa, não vai destruir a minha família, não vai destruir a minha vida, porque existe coisa maior sobre a minha vida. Uma igreja que esteja disposta, quando Deus chamar, falar assim, eis-me aqui verdadeiramente. Não falar, Deus, espera aí, aguarda mais um pouco, eu estou aqui preocupada, está vendo aqui? Que eu estou preocupado, tem coisas melhores para fazer do que estar com o Senhor, Deus. Igreja precisa despertar jovens, como igreja desperta para esse tempo, acorda. Deus chamou vocês a fim de um propósito. Nós estamos aqui para passar tempo, nós estamos aqui a fim de cumprir um propósito de Deus. Eu sei que existem muitas coisas que são necessárias na tua vida, mas a prioridade da tua vida tem que ser o chamado de Deus para a tua vida como igreja. O chamado de Deus para você como igreja. Porque senão você pode ser rejeitada como Vasti, que era a rainha. Uma igreja que para Deus não serve. Uma igreja que para Deus não tem propósito nenhum. Uma igreja que está pouco preocupada com a glória de Deus, para Deus não serve. Nós precisamos despertar como igreja, nesse tempo. Hoje eu quero dizer para você aqui, diante de Deus, para você que está aqui ou até quem nos assiste, há um propósito de Deus para a tua vida. Deus está te chamando
Amém? Como igreja. Amém? Fica com medo não, irmão. Diga amém aí. Amém, fala bem. Não sou eu que estou te chamando, não. Se eu te chamar para alguma coisa, fique com medo realmente. Eu posso te chamar para fazer faxina, para fazer limpar a igreja. Aí você pode ter medo. Mas é Deus que está te chamando para fim de um propósito hoje. Agora, eu vou falar algo que é muito duro, mas é necessário. Você que quer cumprir um propósito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sinto algo nessa noite aqui, nesse lugar. O teu rei está te chamando. O banquete está pronto. Eu sei que, de repente, você está aí até chateado com algumas coisas. Amém? Puxa vida, o apóstolo fez isso, a bispa fez aquilo, o pastor lá fez aquilo, o irmão lá fez aquilo. E eu estou aqui, ó, eu não vou fazer. Ó, fulano fez aquilo, outro. Puxa, isso aqui não aconteceu. E você agora está que nem Vasti, preocupada com seus problemas internos, ou com os teus problemas pessoais. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar para aqueles que entendem que são igreja. Falar, puxa, eu sou igreja. Amém? É até bom falar isso. Todo mundo sabe, poxa, eu sou igreja, eu sou a noiva. Eu sou igreja desse final de tempo. Glória, amém, muito bom. Puxa, né, legal. Mas se é igreja para quê? Esther, como igreja, ela cumpriu um propósito. Vasti, como igreja, ela foi recusada. E eu quero convocar, se existe alguém aqui que tem certeza, ou se não tem certeza, quer ser uma igreja como Esther, fique em pé que eu quero orar por você. Uma igreja como Esther. Se você quer continuar sendo como Vasti, Deus não tem propósito com você. Nem eu vou orar por você. Deus tem um propósito na tua vida, irmão, irmã. Nós estamos debaixo de um propósito de Deus nesse lugar. Nós estamos aqui para levantar uma igreja, para tirar uma noiva de dentro dessa igreja. Nós estamos aqui realmente para lutar e combater toda a cilada, a artimanha e a armadilha de Satanás para a tua vida e para a vida da igreja. Você foi escolhido por Deus. Deus te chamou, o banquete está pronto. É Ele que faz o banquete aqui, ó. Se numa hora você tiver tempo ou disponibilidade de ler, leia o livro de Esther e comece a entender ali como igreja. Se encontra, ele fala, deixa eu ver. Deixa eu me encontrar aqui como igreja. Deixa eu ver o que Vasti fez, que recusou o chamado de Deus. Agora, ou como Esther se preparou, orou, jejuou, buscou, se adornou, santificou, se separou, para falar assim, eu vou cumprir o propósito de Deus nesse tempo, nessa terra. Eu quero orar para esse tipo de igreja, para vocês, nós que estamos aqui. Que você vai ser usado por Deus para denunciar as obras das trevas. Para que quando você vê as ciladas do inimigo,
contra a tua vida. Você, ao invés de ficar ali murmurando, reclamando, não, você se posicionar e falar: peraí, existe uma marca na minha vida, eu vou denunciar e eu